Amém, glória a Deus. Queridos, na semana passada, nós passeamos sobre algumas igrejas do Apocalipse. Quem pode me ajudar? As 3 igrejas que nós passeamos na ministração da semana passada. Quem pode me ajudar? Te atiram, pirulito, Val. Pérgamo e Filadélfia. 3 igrejas que nós passeamos, foi um passeio, um voo por cima dessas igrejas. E aí eu cheguei em casa, estava no banho, eu achei tão interessante como o Espírito Santo fala com a gente, né? Eu estava tomando banho, e o Espírito Santo falou para mim: olha, William, eu quero mais uma igreja, eu quero que você ministre sobre mais uma igreja, você não fechou ainda essa palavra, eu quero que você compartilhe sobre a igreja de Laodiceia. Então hoje nós não vamos apenas passear na igreja de Laodiceia, mas você vai tomar comigo um avião, e nós vamos viajar mesmo sobre conhecer e entrar a fundo naquilo que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo do 15 ao 16. Nós vamos falar com muito amor e carinho, estou com muitos sorrisos hoje nessa ministração, mas na carta mais severa do Senhor para a sua igreja. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Queria que a mídia colocasse para mim a minha primeira imagem. Quantos aqui já não sentiram, pode colocar a imagem número 1, quantos aqui já não sentiram a vontade de colocar o bofe para fora, né? De vomitar. Quantos aqui já passaram por isso? Levanta a sua mão. Não é possível que é só eu, isso é uma coisa muito normal. Então aquele desconforto, e uma das formas do desconforto passar realmente algo do nosso corpo, aquilo vir para fora, para nós ficarmos ali aliviados. Queridos, e Jesus afirmou sobre essa igreja de Laodiceia que ela fazia tanto mal para Jesus. Ela fazia tanto mal para Jesus que ele estava a ponto de vomitar essa igreja. Isso é muito forte. Na carta de Laodiceia, queridos, Jesus não dirige nenhum elogio. Então, semana passada nós falamos que Jesus falou de fé, de perseverança para as outras igrejas, mas para a igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio. Pelo contrário, a igreja de Laodiceia se elogiava. Ela mesma dizia acerca dela o seguinte, ela falava: olha, eu estou rica, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Só que esse elogio que Laodiceia tinha sobre si mesma era um elogio fake, era um elogio aos seus próprios olhos, e não aos olhos de Jesus. Queridos, a igreja de Laodiceia, nessa carta de Jesus a Laodiceia, não há nenhuma menção, como nas outras cartas, de perseguição dos romanos, não há nenhuma menção de dificuldade com os religiosos judeus, e não havia infiltração de falsas doutrinas também na igreja de Laodiceia. Mas Laodiceia era um exemplo de uma igreja que vivia em uma zona de conforto, num cristianismo que era acomodado. E eu queria colocar aqui 4 características da cidade de Laodiceia, que Jesus pega muito bem essas características para trazer uma aplicação no seu ensino. Então Jesus traz elementos ali naturais para trazer uma realidade espiritual do coração daquela igreja. Em primeiro lugar, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja rica. Todas essas igrejas do Apocalipse, todas essas 7 igrejas, elas ficavam entre uma rota comercial. E especialmente a igreja de Laodiceia, ela era o lar dos milionários. Então, os milionários moravam ali em Laodiceia. E essa cidade, a igreja dessa cidade acabou tomando a cara da cultura daquela cidade. Então aquela era uma cidade rica e que ninguém sentia a necessidade de Deus, já que eles estavam tão abastados. Em primeiro lugar, era uma cidade rica. Em segundo lugar, a cidade de Laodiceia, ela era um centro industrial de tecidos. Então lá em Laodiceia se produzia uma lã
que especialmente era famosa no mundo inteiro. Eles exportavam essa lã e essa cidade se orgulhava: uau, nossa fábrica de lã é a melhor do mundo inteiro. Em terceiro lugar, Laodiceia também era um centro médico. Ali em Laodiceia se possuía uma escola de medicina que era muito famosa naquela região. E além dessa escola de medicina muito famosa, eles produziam 2 ungüentos que eram quase milagrosos. Eles produziam um unguento para os ouvidos e um unguento para os olhos. Esse unguento para os olhos era o colírio. E esse colírio também era exportado para o mundo inteiro. Eles se orgulhavam de ser aquela cidade que produzia médicos e que tinha o melhor colírio do mundo inteiro. E em quarto e último lugar, Laodiceia era um centro de águas térmicas. Então a região ali de Laodiceia, ao redor de Laodiceia tinha a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis ficavam as fontes de águas quentes. Quem que já foi em Caldas Novas? Levanta a mão. Maravilha, né? Que Deus te envie para lá nessas férias, lá no friozinho que está fazendo lá agora. Então, amém, já um recebeu ali. Então, em Colossos, águas frias. Em Hierápolis, águas quentes. Só que essas águas, elas se juntavam e elas eram conduzidas até Laodiceia. E em Laodiceia as águas, então, como elas se misturavam, as águas eram mornas. E essas águas mornas, elas eram intragáveis. Então, por um lado, nós temos águas quentes, terapêuticas. Por outro lado, nós temos águas que são gostosas, refrigerantes. Mas nós temos as águas de Laodiceia, que são águas intragáveis. Então, 4 características: uma igreja rica, produtora de tecidos mundiais, colírio mundial e também águas que eram mornas em Laodiceia. Então nós temos aqui, queridos, nessa carta em especial, a Bíblia diz Jesus andando no meio dos candeeiros de ouro, Jesus andando no meio da sua igreja. Isso é uma das revelações mais poderosas do Apocalipse, da palavra do Senhor. Jesus passeia no meio do seu povo. Jesus está no meio do seu povo. Jesus está aqui nesse lugar, amém? Jesus se move no contexto da família da fé, do povo de Deus. E Jesus está aqui passeando sobre a igreja de Laodiceia e ele dá um diagnóstico. Como um médico, né? A cidade era conhecida como um centro médico. Jesus dá um diagnóstico acerca da condição espiritual de Laodiceia. E há 4 coisas Jesus diz sobre essa cidade. Ele diz que Laodiceia havia perdido o seu vigor. Diga assim comigo: vigor. Laodiceia havia perdido o seu valor. Diga comigo: valor. Laodiceia havia perdido a sua visão. Diga comigo: visão. E Laodiceia havia perdido as suas vestimentas. Diga comigo: vestimentas. Então Jesus aponta que Laodiceia perdeu o seu vigor, o seu valor, a sua visão, as suas vestimentas. Queridos, a conclusão de Jesus era que a igreja de Laodiceia era uma igreja frouxa, que a igreja de Laodiceia era uma igreja sem entusiasmo, que a igreja de Laodiceia apresentava graves falhas de caráter, que a igreja de Laodiceia estava tão comprometida com o mundo, tão descuidada das coisas espirituais. Eles estavam, como eu disse, na zona de conforto, eles estavam satisfeitos com a vida espiritual que eles estavam levando. Parece que os irmãos foram se batizar nas águas mornas e adquiriram essa mornidão como um estado espiritual em suas vidas. Nosso tema de hoje: não à mornidão. Diga assim comigo: não à mornidão. Vira para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela e fala: não à mornidão. E nós vamos responder a seguinte pergunta, os pontos dessa palavra vão responder a seguinte pergunta: o que fazer para não ser um crente morno? Quem aqui quer ser um crente morno, dê um glória a Deus. Está amarrado. Quem falou está amarrado? Deus abençoe. Eu gosto de participação. O que fazer para não ser um crente morto? Ponto 1, lutar contra a apatia espiritual. Lute contra a apatia espiritual.
Apocalipse 3,15, a Bíblia diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Então, como eu disse, o problema da igreja de Laodiceia, a semelhança das igrejas da semana passada, não era o problema de imoralidade sexual, não era a infiltração de enganos, não era o problema de ser perseguida, mas o que faltava à igreja de Laodiceia era o fervor espiritual, uma fé fervorosa. Diga assim comigo: fervor. Então a vida espiritual daquela igreja era uma vida morna, era uma igreja apática, era uma igreja indiferente. Então o problema aqui de Laodiceia era a apatia. O que é a apatia? Apatia, querida, é falta de motivação, é falta de ausência de interesse, falta de motivação para orar. Olha aí, eu vou falar algumas coisas aqui, veja de repente se alguma vez na vida, ou de repente se você está passando por isso. Falta de vontade de orar, falta de vontade de ler a Bíblia, falta de vontade de congregar fielmente em todos os cultos de celebração, com exceção quando o crente viaja de férias. Falta de se envolver com pessoas, discipular pessoas, servir. De repente, se você está com falta de motivação ou ausência de interesse nessas áreas, querido, abre o olho, abre o olho. Talvez você está vivendo tempos de falta de fervor espiritual. Talvez você está vivendo tempos de mornidão na sua fé. E a Bíblia, querida, identifica 3 tipos de temperaturas espirituais. A primeira temperatura espiritual indicada na Bíblia é um coração ardente. Olha só o que a Bíblia fala em Lucas 24:32. Os discípulos andando no caminho de Emaús, eles estavam ali conversando com Jesus, e a Bíblia diz: quando Jesus sai, eles conversando um com o outro, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Queridos, quando você acende um fogo, quando você alimenta um fogo, é necessário que você lance ali aquele fogo, lógico, né? Acenda o fósforo, e você comece a abanar aquele fogo para que ele pegue, para que ele fique ali, que ele forme uma grande fogueira, para que aquela fogueira continue sendo incendiada. E queridos, o nosso fervor espiritual está constantemente em perigo. O nosso fervor espiritual está constantemente querendo enfraquecer ou mesmo morrer. O Jonathan Edwards, que foi um grande herói na fé recente, do passado, ele disse o seguinte: como é que o crente que deve ter um coração ardente, como é que ele deve se portar? Olha o que ele falou. Ele disse o seguinte: precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Diga assim comigo: eu preciso ter luz na mente. Não, perdão. Tá certo. Eu preciso ter luz na mente e fogo no coração. Luz na mente e fogo no coração. Está queimando de amor por Jesus. Todos os dias eu faço essa oração para mim. Eu não sei se você faz por você, mas eu faço por você também. Mas começar em mim, Senhor, que o meu coração não perca a paixão pela Tua presença, que o meu coração não se esfrie, que o meu coração não seja morno, que o meu coração a cada dia ame a palavra, coma a palavra, esteja, Senhor, a cada dia dizendo: Senhor, eu sou insatisfeito, eu quero mais e mais de Ti. Queridos, é esse coração que eu e você devemos ter. A segunda temperatura espiritual, um coração frio. Diga assim comigo: misericórdia. O coração frio está descrito lá em Mateus 24:12. A Bíblia diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, quando a Bíblia está citando a frieza, está muito relacionado com a questão do ímpio, da impiedade. E em terceira, última temperatura espiritual é o coração morno. Diga comigo: misericórdia. Não é o meu coração. E o texto disse, versículo 16: assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, queridos, Jesus identifica aqui, fazendo uma comparação entre o crente morno e o incrédulo. Ele até fala: é melhor ser frio do que ser um crente morno. Daqui a pouco eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.
Mas nós temos aqui aquela realidade física das águas quentes, das águas refrigerantes ali de Colossos. As águas quentes eram águas térmicas, então são águas que trazem cura, águas que geram cura. As águas ali de Colossos, águas refrigerantes, águas que saciam. Mas nós temos aqui uma igreja de Laodiceia que não oferece nenhum refrigério para o cansado e nenhuma cura para o doente espiritual. Queridos, coisa ruim é você beber uma coisa morna. Eu gosto muito de um cafezinho de manhã, levanta a mão quem gosta também. De manhã, de tarde, de noite, tudo. Quem gosta de café é um negócio assim, né? E aí a pastora Luana faz o nosso cafezinho lá e eu tomo na hora, né, ali na mesa, mas depois eu coloco mais na minha xícara e levo para o escritório. O cafezinho todo quente e tal. Eu falei, não, vou tomar mais um pouquinho já já. E aí eu levo lá, sento na mesa, dou mais uma goladinha e começo meus estudos lá. Quando daqui a pouco eu volto na xícara de café e coloco na minha boca, quando é fé o café já está morno. E aí assim, eu, para não jogar fora, que gastou dinheiro, engulo ele todinho, mas quando o café vem uma sensação tão ruim, sim ou não? É mais ou menos essa sensação que Jesus tinha ali quando ele pensava a respeito da igreja de Laodiceia. Então, quando ele está fazendo essa analogia para mim e para você, ele está dizendo, olha, essa igreja está me dando náuseas, porque essa igreja ela não é quente e ela não é fria, ela é morna. Então, queridos, a igreja aqui de Laodiceia, ela era de Jesus, nós estamos falando aqui uma carta de Cristo a uma igreja, mas em vez dessa igreja estar provocando alegria em Jesus, essa igreja está provocando dor em Jesus, a ponto de Jesus dizer, eu estou querendo colocar essa igreja para fora, eu estou querendo nausear essa igreja, porque ela realmente está provocando dor em mim. E a pergunta que eu tenho para você, quando é que você perdeu a sua paixão por Jesus? Em que momento da sua vida você tem perdido o fervor, que você tem perdido o entusiasmo, a alegria em servir, a alegria em ser útil? Quando nós falamos dessas águas terapêuticas, dessas águas refrigerantes, água tem utilidade, sim ou não? A água ela tem utilidade, o que o Senhor espera de mim, de você, é que você seja útil, que você seja usado pelo Senhor, que a sua vida seja útil para saciar a sede daqueles que estão sedentos, para trazer cura para pessoas que precisam de cura, mas o coração morno ele não faz nenhuma coisa e nem outra. Então, queridos, você é alguém quente ou você é alguém que está numa temperatura de enjoar ao Senhor? E se tem uma coisa, queridos, das maiores queixas de Jesus era contra a hipocrisia dos fariseus, contra a hipocrisia daqueles homens que eles aplaudiam a si mesmos, eles falavam, uau, como nós somos dignos, como as nossas virtudes são maravilhosas. Mas esses homens que aplaudiam a si mesmo, eles olhavam para os outros, apontavam o dedo para os outros, enchiam os outros de acusação. O ensino de Jesus contra os fariseus, porque eles se olhavam no espelho, e eles cantavam aquele hino, tem um hino antigo, que dizia assim, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu. Peguei aí uns aí, né, da vanguarda. Mas o fariseu, ele olha para o espelho e ele tira o Senhor da parada e olha no espelho se achando, dizendo, quão grande és tu. O irmão da labaxéria, labaxúria, o homem cheio de unção. Queridos, enquanto o pecador, aquele que tem o seu coração quebrantado e contrito, ele chora pelos seus pecados, em vez de se orgulhar das suas conquistas. Queridos, o morno é aquele que está cego, o morno é aquele que não percebe que ele tem algum problema. Então ele olha para ele mesmo, ele não faz análise, ele não se autoexamina. Para ele não tem nenhum problema, como Laodiceia, eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Então, querido, por que Jesus disse aqui que era melhor que se fosse frio? Porque o frio, o ímpio,
é a pessoa que está mais aberta, talvez, à correção, alguém que vai falar de Jesus para ela sabe da condição espiritual que ela está perdida, ela está afastada, ela sabe da vida moral que ela tem, e é muito mais fácil abordar uma pessoa assim, do que uma pessoa que se diz crente, do que uma pessoa que se diz evangélica, e ela não tem o seu autoexame da sua vida espiritual, e ela não faz esse autoexame da sua verdadeira condição da sua vida espiritual. Uma pergunta que eu tenho para você: como vai a sua vida com Deus? Quando Deus olha para você, o Senhor vê um crente quente, ou Deus vê em você um crente apático, sem interesse? Vê um crente vazio, ou vê um crente acomodado? Querido, porque era isso que faltava para essa igreja de Laodiceia, faltava uma fé fervorosa. Queridos, essa igreja aqui, ela não fazia diferença nenhuma, ela não brilhava a luz de Cristo, e eu e você, nós precisamos vencer essa apatia. E como vencer, pastor, essa apatia? Você vence com as disciplinas espirituais, você vence com as disciplinas espirituais. A cada novo dia você precisa dizer sim para Jesus e não para a apatia. Vamos dizer juntos: sim, Jesus, e não para a apatia. Jesus disse em João 15,5: sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, nós não podemos começar a nossa jornada sem Jesus do nosso dia. Nós não podemos começar a nossa jornada do dia sem a leitura da palavra, sem a comunhão com Jesus, sem a comunhão com a presença. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, sem a sua presença. Então, para nós dizermos sim para Jesus diariamente, você vai poder dizer sim para a palavra de Deus. Você vai ter que dizer sim para a oração, você vai ter que dizer sim para congregar, isso é importantíssimo. Congregar é importantíssimo. A pesquisa diz, que em São Paulo foi feita uma pesquisa de irmãos congregando apenas uma vez por mês. Isso é um grande risco para a nossa fé. E na igreja só uma vez por mês. Nós precisamos ser mais intensos, semanalmente estando em contato com Cristo e o seu corpo. Sim, também para discipular, para cuidar de uma pessoa, para ser ouvido na vida de uma pessoa, para ajudar alguém. Queridos, e uma coisa que nós precisamos dizer não é para a apatia. Então, queridos, essa igreja de Laodiceia, porque ela era superficial, diga assim comigo, ela era superficial. Porque ela era superficial. Hoje você visita as ruínas da igreja de Laodiceia. Essa igreja não existe mais, porque ela foi superficial. Então, queridos, para nós não sermos um crente morno, em primeiro lugar, lute contra a apatia espiritual. Em segundo lugar, diga assim comigo, não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. O versículo 17 diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Queridos, essa igreja de Laodiceia, ela se achava. Vocês já ouviram essa expressão, né? Fulano se acha. Ela achava que ela tinha tudo. Essa igreja de Laodiceia, ela era morna no amor por Jesus, mas ela amava a bufunfa, ela amava o dinheiro. Queridos, e se tem uma coisa que o amor ao dinheiro, ele faz conosco, é uma falsa segurança. Tem uma coisa que o amor ao dinheiro faz comigo e com você, é uma falsa autoconfiança. E eu não estou dizendo aqui, queridos, que é errado ser rico. Não estou dizendo aqui, a Bíblia diz lá em Provérbios 10:4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então não existe um ensino contrário às riquezas. Agora, diga assim comigo, agora, você pode ser rico para servir a causa de Cristo na face da terra. Aí sim é a motivação correta. Eu utilizar o que eu tenho, os meus recursos, para o ministério de Jesus na face da terra. Queridos, o problema é quando o dinheiro tem o nosso coração. E quando nós giramos a nossa vida em torno de servir o dinheiro. Então existia uma mentalidade nessa igreja de Laodiceia. No ano 60,
Depois de Cristo, essa cidade foi acometida de um terremoto. E essa cidade foi completamente destruída. E nesses casos, né, de situações assim de devastações, né, desastres, geralmente o governo tem um fundo, né, para ajudar essas cidades. Sabe o que Laodiceia fez? Nem precisa mandar, nós temos condição. Por uma coisa é boa, muito bom ter uma poupancinha legal. Mas existia uma influência orgulhosa nessa cidade, um espírito que dizia, nós somos autossuficientes. O texto mesmo diz, né, Jesus falando o elogio que ela tinha a respeito dela mesma, não preciso de nada. Então o espírito orgulhoso dominava a mentalidade dessa cidade, por isso Jesus queria vomitar a igreja de Laodiceia. Jeremias 17:5 diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu vou te contar um segredo aqui sobre a minha e a sua condição natural. A nossa condição natural, queridos, é confiar na força do nosso próprio braço. A nossa condição natural é se apoiar no nosso próprio entendimento. A nossa condição natural é confiar na nossa própria capacidade e nos nossos próprios recursos. Então a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, que confia no outro, mas que também fica confiando em si mesmo. Esse mesmo texto diz, enganoso é o coração, enganoso é o coração. Então essa igreja dizia, você diz, eu não preciso de nada. Como eu falei, então aquele tipo de pessoa que se acha, que fala assim, acha que está abalando, mas Deus diz, ei, não é o que eu acho sobre você, não é o que eu vejo em você, que você não precisa de nada, você precisa sim. Você precisa sim. E no início dessa carta, Jesus se identifica, né? Todo início de carta existe quem mandou a carta. Jesus se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que além de ter Jesus, né, como testemunha fiel em nossas vidas, nós precisamos, queridos, de pessoas, de testemunhas que são fiéis e que vão falar a verdade na nossa vida. Então olha só como Jesus avalia Laodiceia. Laodiceia está dizendo, eu sou abastada, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Mas o texto diz, versículo 17, o que Jesus pensava a respeito dessa igreja, ele falou, olha, não reconhece, porém que é miserável, que é digno de compaixão, que é pobre, que é cego e que está nu. Tem um ditado que diz o seguinte, algumas pessoas são tão pobres que só têm dinheiro. E foi basicamente o diagnóstico que Jesus falou sobre a igreja de Laodiceia, você é miserável. Vocês são pobres, porque apesar dos seus bancos, da quantidade de dinheiro que há nos seus bancos, vocês são cegos apesar dos colírios maravilhosos que vocês produzem, vocês são nus apesar das fábricas de tecido que vocês têm na sua cidade. E o versículo 18 continua dizendo um conselho de Jesus. Ele diz, dou-lhes esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e para poder enxergar. Nós temos aqui o filho do dono do universo. Nós temos aqui o filho do dono do universo que conhece cada estrela do universo pelo seu nome. Como a Bíblia diz, o filho do dono do universo que tem o mundo na palma das suas mãos. Queridos, Jesus teria autoridade para dar uma ordem, sim ou não? Mas Jesus, ele dá um conselho. Jesus dá um conselho como amigo aqui. Dou-lhes esse conselho. Aconselho-te que compre de mim. Então Jesus está se apresentando aqui como um empresário. Quantos empresários nós temos aqui? Quantos empreendedores nós temos aqui? Jesus apresenta aqui como um empresário dizendo,
compre de mim. E os meus produtos que eu tenho para oferecer para vocês, eles são produtos essenciais. E esses produtos essenciais, o preço deles são gratuitos. Então Jesus está dizendo aqui para essa igreja: olha, vocês são pobres porque vocês não têm como comprar o perdão dos pecados, mas eu tenho ouro, e esse ouro que eu tenho dá a vocês direito ao meu reino, o reino dos céus. Jesus está dizendo aqui: olha, vocês são nus, não porque vocês têm roupas adequadas, porque vocês produzem as melhores roupas, mas eu tenho roupas, vestes de santidade, vestes de justiça, para vocês se apresentarem com essas vestes diante de Deus. Vocês são cegos, porque vocês não conseguem enxergar a condição espiritual de vocês, mas eu, Cristo, tenho um colírio para os seus olhos, que abre o seu entendimento, para você compreender a minha palavra, para você compreender a minha presença, para você ter um relacionamento comigo. Ao final de cada uma dessas cartas, Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Jesus está aconselhando, e é o mesmo conselho que o Espírito Santo está dando para o seu coração nessa noite. E qual é esse conselho? Não confie na força do seu próprio braço, não confie na sua conta bancária, não confie nas suas fábricas, não confie na sua medicina. O que Jesus está dizendo: confie em mim, coloque os seus olhos em mim, ponha a sua confiança na minha palavra, ponha a sua confiança na minha presença, tenha um relacionamento comigo. Amém ou não amém? Porque só o Senhor, Ele pode nos enriquecer da nossa pobreza, da nossa miséria. Só o Senhor pode nos vestir de toda nudez provocada pelo pecado. Só o Senhor é quem pode curar toda cegueira que as situações nos fizeram ter. Então, como não ser um crente morno? Em primeiro lugar, me ajude a lutar contra a apatia espiritual. 3 gatos pingados, vou dar um parabéns para quem me ajudou. Agora todo mundo, vamos lá. Em primeiro lugar, lute contra a apatia espiritual. E em segundo lugar, não confie em si mesmo. Terceiro e último lugar para nós orarmos: ame a correção e tome uma decisão. O texto continua dizendo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então, a testemunha fiel e verdadeira que está se identificando aqui nessa carta, dizendo: vocês precisam desse testemunho fiel, desse testemunho verdadeiro. Queridos, nós precisamos da verdade governando as nossas vidas. Nós precisamos da verdade que nos corrige. Quem aqui gosta de ser corrigido? Levanta a mão. Muitas mãos levantadas, mas esse deve ser o nosso coração. Eu preciso ser corrigido. Queridos, e o texto diz aqui, qual que é a motivação da correção do Senhor? Por amor. Por amor. Diga assim comigo: por amor. Porque eu amo, eu corrijo. Existe aqui uma explicação e existe aqui uma exortação. Porque eu amo, eu corrijo. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Queridos, e nós temos aqui uma carta de amor de Jesus para essa igreja. Jesus não está desistindo de Laodiceia. Jesus ama essa igreja, Jesus ama o seu coração. E apesar da condição dessa igreja, apesar da condição do seu coração, Jesus te ama. Jesus te ama. Então, antes de revelar juízo, vomitar essa igreja, Jesus, Ele dirige para ela misericórdia, porque eu te amo, eu te disciplino. Então a base de toda disciplina é o amor, porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Tem uma musiquinha do Crianças Diante do Trono, quem é pai talvez vai saber essa música. Quem ama, corrige os seus filhos. Pai que ama cedo disciplina a criança. Quem ama, corrige os seus filhos. Mas não é só para os nossos filhos, não. Nosso Pai Celestial, porque Ele nos ama, Ele também nos corrige.
Então você deve entender que toda correção parte desse lugar de amor. E queridos, nós precisamos ter um coração ensinável e disposto a aprender. Uau! Olha esse versículo, olha esse ensino que Davi nos colocou aqui em Salmos 141, versículo 5. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Davi disse: olha, eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei o elogio dos perversos. Na outra versão mais conhecida por você, esse em vez aí de colocar eu aceito que uma pessoa direita me repreenda, diz assim: fira-me o justo. Diga assim comigo: fira-me o justo. Mas pastor, que negócio é esse? É para dar um soco na cara do irmão que não está entendendo? Meu irmão, muitas vezes dá vontade de fazer isso, dá ou não dá? Mas não é esse tipo de correção aqui que o Senhor está falando para nós. São as feridas provocadas pelas correções, são feridas emocionais. Eu amei a conexão, nem pedi essa música. Fere meu coração, uma ferida de amor. Pô, nem sei se é isso, mas vamos lá. Fere meu coração, são feridas de amor. Queridos, e toda ferida tem um desconforto, sim ou não? Quando as repreensões elas são feitas da forma correta, como o Davi diz: fira-me o justo, fira-me uma pessoa direita, fira-me uma pessoa que fala na minha vida, fira-me uma pessoa que é um exemplo para mim. Então aceite esse tipo de correção, que é uma correção que vem do Senhor para nós. Então o texto diz: é um sinal de amizade, é um sinal de amizade. Olha o que o Martim Lutero falou sobre essa questão de ser corrigido. Vamos lá. É hora que você tira a foto, depois do culto, posta na rede social, marca lá seu pastor, marca a igreja. Preferiria que mestres verdadeiros e fiéis me repreendessem e me condenassem, e até mesmo reprovassem os meus caminhos, a que hipócritas me bajulassem e me aplaudissem como santo. Será que você é essa pessoa que tem coragem de deixar que o seu coração seja repreendido, condenado, reprovado por uma pessoa direita? Ou você prefere que os bajuladores batam palma para você? Vai mesmo pelo caminho do erro, cai mesmo nesse precipício. Parabéns por essa decisão, faça mesmo o que você quer, cada um tem a sua verdade, siga a sua verdade. Ou você prefere que homens e mulheres de Deus e a própria palavra do Senhor corrija o seu caminho por uma motivação de amor, por uma motivação de amizade? Permita, você tem coragem que alguém te corrija? Você tem coragem de pedir feedback? Então essa linguagem, tem sido muito falada no mundo corporativo hoje em dia, feedback, Então os empresários pedindo para os colaboradores, e eu aprendi essa cultura de feedback no discipulado. Então qual que é a cultura de feedback no discipulado? Sabe por quê? É muito melhor, é justo o que eu vou falar aqui, é muito melhor que o discípulo peça um feedback do que o discipulador tenha que ficar o tempo todo corrigindo a pessoa. É melhor falar assim: olha, eu quero feedback, eu quero, me mostra. Então qual que é? E eu vou deixar um desafio para vocês nessa semana. Eu aprendi essa cultura de feedback o seguinte, e eles me deram o seguinte feedback para mim. Eu pedi para 5 pessoas próximas, 5 pessoas que eu, confiava, tá comigo. E essas 5 pessoas, elas falaram para mim, assim, no frigir dos ovos, meus pontos positivos, meus 3 pontos positivos, e os meus 3 pontos em crescimento. E foi igual a 5 pessoas, a seguinte enunciado: muda essa cara, Willy, muda essa cara. Por quê? Porque meu passado me condena. No meu passado, era uma cara feia, bruta, tesourando todo mundo, dizendo não para todo mundo. Talvez eu tenha melhorado um pouquinho, mas estou no processo. Mas eu me lembro que no meu discipulado, meus discipuladores me ajudando nesse processo, sorria mais. Em vez de dizer não, vamos orar.
Posso orar? Porque, meu irmão, vou contar uma coisa. Como pastor, meu irmão, deixa o pastor orar um pouquinho. Tem gente que quer resposta ali na hora. Meu Deus, dá um tempo para o pastor orar. Ajuda o seu pastor. Amém ou não amém? Queridos, e nesse processo, sorri mais, seja mais agradável. Agora, qual é a minha figurinha? Quem está feliz com Jesus. E é incrível que depois que eu abri mais sorriso, eu era solteiro. Aí Deus mandou a gata, como um prêmio. Mas se eu não aceitasse a correção, quer me destruir. Essas correções aí são para me destruir. Não, as correções são para endireitar o nosso coração. Então posso deixar essa dica para você. Nessa semana, o João vai dar para a Carol feedback. E a Carol vai dar para o João feedback. E todos vocês, os casais, vão fazer a cultura do feedback. Pontos positivos e os pontos para melhorar. Quem tem coragem? Tem que ser macho e marcha na fé, amém ou não amém? Tem que ser corajoso, Queridos, essa deve ser a nossa atitude, e nós devemos, queridos, ensinar os nossos filhos, e essa geração, eu quero te dizer, uma tristeza do coração de Deus, uma tristeza, porque a nossa geração, ela não está preparada para ser repreendida. A nossa geração não está preparada para ser confrontada. A nossa geração é uma geração mimada. A nossa geração é uma geração cheia de melindres. A nossa geração é uma geração que se fere e se fecha facilmente. Então qualquer confronto, eu não quero mais servir. Eu vou entregar essa célula. Eu vou sair dessa igreja. Queridos, desculpe o que eu vou falar para vocês, mas muitas vezes nós estamos agindo como gente fraca, como gente que não tem resistência, como gente que não tem músculos espirituais para um tempo como esse que nós estamos vivendo. Eu já contei para vocês essa história. O meu avô faleceu com 86 anos, firme com Jesus, numa UTI, pedindo para a filha mais velha passar o dízimo dele, porque ele não abria mão de ser fiel. Meu avô, quando ele era mais novo, ele tinha uma fazenda que ficava a 17 quilômetros de Porangatu, e ele ia com toda a sua família de carroça, numa estrada de terra, para congregar domingo de manhã. Sabe qual é o resultado disso? 86 anos firme na fé, 86 anos com todos os seus filhos firmes em Jesus. E qual é a desculpa que você está dando para servir o Senhor? Qual é a desculpa que você está dando para não ser um crente firme, forte e quente com Jesus? Amém ou não amém? Fica indignado com essas coisas. Queridos, a nossa geração, ela precisa ser ensinada a amar a Deus acima de todas as coisas. Correção é de Deus para mim e para você. Eu recebi uma palavra profética nessa semana. E essa palavra profética dizia o seguinte: Willy, existe um óleo, existe uma unção escorrendo da sua vida. Mas isso significa que você foi prensado nesse ano. Foi muito assertiva essa palavra. Isso gerou uma imagem na minha cabeça, eu queria mostrar para você. Pode colocar essa imagem. Querido, sabe quanto é que sai óleo? Sabe quanto é? Óleo fala de alegria, óleo fala de unção, óleo fala de vida. Sabe quanto é que sai óleo? Você está observando aí, né, como era feito, né, o óleo, o azeite antigamente. Uma azeitona, né, vem da azeitona, né, o óleo. Uma azeitona, né, mais ou menos desse tamanho, olha o tamanho dessa roda. Talvez 100 vezes maior do que a azeitona, e aquele processo de prensar essas azeitonas. Queridos, não é fácil receber uma correção, não é, mas é necessário. Então você quer óleo, você quer unção, você quer abençoar pessoas ao seu redor, você quer permanecer até o fim, queridos, deixa a prensa de Deus passar na sua vida, amém ou não amém? Porque Jesus passou por esse processo. A Bíblia diz para o caráter de Jesus ser forjado, para a Bíblia dizer que o que Jesus recebeu de Deus, a Bíblia fala que Jesus se humilhou, que Jesus se esvaziou, que Jesus foi obediente até a morte de cruz, e ele recebeu autoridade. A Bíblia diz que Deus o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome.
Jesus, qual foi o processo de Jesus? Ele recebeu autoridade. E o versículo 19 desse texto de Apocalipse diz, Jesus continuando, então, repreende e disciplina a quem amo. Toda repreensão é sinônimo de amor, é sinônimo de amor de Deus para você. E Jesus continua dizendo, eu quero dar uma oportunidade para vocês, tem uma porta aberta para vocês, tem alguém batendo na porta, o que é preciso fazer? A Bíblia diz, seja diligente e arrependa-se. Então chegou a hora, querido, de você tomar uma decisão. Ele está aqui, ele está aqui, versículo 20, vamos ler o versículo 20 daqui a pouco, mas nós temos aqui a hora de você tomar uma decisão, de você dar uma resposta. Ele diz, seja diligente. O que é ser diligente? Ser diligente é ser rápido para cumprir uma tarefa. Então Jesus está falando, olha, você quer, eu estou te dando uma oportunidade, igreja de Laodiceia, eu estou te dando uma oportunidade para você que está aqui nessa noite. Então seja rápido para quê? Para se arrepender, seja rápido para mudar de mente, seja rápido para em mim, tendo um relacionamento comigo, mudar completamente a sua vida 360 graus. Qual que é a redenção desse texto? Qual que é a redenção desse texto? Versículo 20, Jesus batendo na porta. Olha só o que a Bíblia diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, Jesus é um cavalheiro, Jesus ele dá um conselho, nesse conselho ele repreende, ele disciplina porque ele ama, mas é necessário uma resposta do seu coração. Quem deseja isso para a sua vida? Quem deseja abrir essa porta? Ele está batendo, e o que o Senhor quer? Ele quer entrar, Ele quer cear, Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer estar com você, mas a pergunta é, quem está ouvindo a voz do Senhor? Para não ser um crente morno, me ajude nos nossos pontos aí, para não sermos um crente morno. O que nós precisamos fazer? Lute contra a apatia espiritual, não confie em si mesmo, ame a correção e tome uma decisão. Fique de pé no seu lugar.